Desde 2008, a Lei do Silêncio tem mudado a rotina de muitos bares da cidade. Para alguns, a alternativa foi fechar as portas. Outros tiveram que deixar de lado a principal atração do cardápio, música ao vivo. Sobre este assunto, eu converso com a presidente do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, Jane Maria Vilas Boas, que está aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Jane. Muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos tentar contribuir aí com esse tema. A Lei do Silêncio ela tem inviabilizado o funcionamento de muitas casas noturnas aqui em Brasília. Então, eu começo essa nossa entrevista te perguntando, é preciso esse rigor todo mesmo? Porque Brasília acaba destoando de outras cidades, né, do país. Na verdade, não. A gente tem a aplicação da lei em São Paulo e como aqui também existe uma situação de conflitos de uso do território urbano. A gente tem interesses diferentes no mesmo espaço, com condições de não atendimento desses interesses, todos eles legítimos. Eu sempre digo que o empresário precisa atratividade para o seu negócio, ele gera empregos, ele gera receitas coletivas que vão para o Estado e tudo mais. Mas as pessoas que moram em volta, elas têm grande impacto na sua saúde quando elas são submetidas a condições que não permitem o sono. E também os trabalhadores que ficam 8 horas submetidos a uma determinada intensidade de som podem ter problema na audição. E, além disso, nós temos uma arquitetura de Brasília que é um desafio também, porque ao mesmo tempo que temos um lindo céu disponível, nós temos falta de barreiras para o som. Então, muitas vezes as pessoas têm show no Mané Garrincha e elas não conseguem dormir lá na Ponta das Açu, lá no Cruzeiro, né? Então, isso são coisas que nós precisamos, como sociedade, né, dar respostas e resolver o assunto de maneira que haja uma mediação para que todos possam viver em paz. E onde que a gente tem mais problema aqui? É no plano piloto, por conta das entrequadras, desse desenho de Brasília? Na verdade, em qualquer lugar que você tenha fontes de ruído acima do que a lei estabelece, e esse valor ele é baseado em estudos da Organização Mundial de Saúde, segue regras federais, de normas da ABNT, né? E as legislações locais buscam traduzir esses códigos internacional e nacional para os usos locais. Então, nós temos a lei distrital. E os decibéis, ele é um desafio, inclusive, gramatical, porque muita gente fala decibéis, mas, tecnicamente, o nome do plural é decibéis. Ele não é uma medida como uma temperatura, por exemplo, que você está com um grau de febre, 2, 39, 40, né? Só para dar um exemplo didático, 41 decibéis é o dobro de 40 decibéis. Isso é um cálculo de progressão geométrica, como se fosse uma pirâmide invertida. Cada vez que você soma, você abre o espectro, né, a física do som, ela é muito desconhecida ainda. E ela é um impacto ambiental porque a massa sonora é física. A emissão do som, ele emite coisas físicas, não é só uma coisa diluída ou que não tem impacto. Ele é um impacto ambiental. Então, a gente está nos primórdios dessa discussão que tem saúde, medicina, odontologia, engenharia, física, empresariais, né? As atividades empresariais, a cultura, tudo dentro do mesmo desafio. E como que funciona a fiscalização? Ela é motivada por denúncias ou não? Ela é regular? As duas coisas. Nós temos uma norma da ABNT que estabelece como é que você faz medições. O outro personagem misterioso disso é o decibelímetro, que as pessoas às vezes compram e, em geral, quando vem da fábrica, ele precisa passar por uma calibragem numa empresa autorizada pelo Inmetro, porque ele pode vir desregulado e ele pode alterar a medição em até 20 decibéis. Se 1 decibel para outro, de 40 para 41 é o dobro, se a pessoa compra, fala, eu vou usar, isso não é um termômetro de medir temperatura, então precisa calibrar para que ele não dê distorções. Então, às vezes, as pessoas, por iniciativa, e é interessante fazer isso, compram e já medem e falam assim, mas aqui já está dando os 55. Às vezes, o decibelímetro está descalibrado, né? Então, existem regras para você medir também, normatizadas, conforme estabelece a lei. A gente tem muito pouco tempo agora para essa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta. O fechamento do balaio, segundo a proprietária, ela não tem condições mais de manter as portas abertas por conta das multas
pela lei do silêncio. Como é que fica essa questão? Olha, eu, quando cheguei em janeiro, encontrei um processo já em andamento em relação a essa casa esse bar. E existem formas na legislação do empresário fazer defesa administrativa e fazer o cumprimento das exigências e demonstrar o cumprimento disso, né? Então, o histórico do balaio com o IBRAM é uma coisa que está lá disponível para todos conhecer, é um dado público, mas ele é antigo e tem vários capítulos nessa história. Então, infelizmente, a empresária tomou a decisão por avaliar que não pode ir, mas o processo dela no IBRAM está em aberto e esperando as medidas de solução que ela deveria propor. Jane, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela entrevista.